lição. Nós temos que aprender a nos alimentar. Vamos falar sobre isso hoje, em nome de Jesus. Lucas 7, versículo 1, diz assim: E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. Então o servo dele estava morrendo. Moribundo, morrendo, né? Doente e já moribundo. E, quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E, chegando eles, junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Vamos lá então. Jesus vai entrar na cidade. Ali tem um homem importante daquela cidade, de Cafarnaum, que está com seu servo, que também deveria ser um servo importante, muito doente, moribundo, então estava morrendo. Ele ouve falar de Jesus. É o bastante. Quando ele ouve falar de Jesus, vem uma fé. O meu servo tem jeito. Até então, ele não tinha jeito. Mas ele ouve falar de Jesus. O que será que esse homem ouviu falar de Jesus? Coisa boa. Eu fui agora na mecânica onde o meu carro está lá, consertando. E o empregado do irmão, o irmão falou assim: Ô, fulano, esse aqui é o pastor, meu pastor. O carro dele está aí, vocês estão mexendo? É o carro dele, é o meu pastor, o carro do meu pastor, ele é o meu pastor. Aí ele veio, o rapaz, falou assim: ele fala muito bem do Senhor. Eu falei: glória a Deus. Ainda bem, imagina se ele falasse mal. Que vergonha que eu passaria aqui agora. Não, inclusive eu estou para ir lá na igreja. De tanto que ele fala do Senhor e da igreja do Senhor lá. Ele diz que é muito bom, que é uma bênção, e eu já estou com vontade de ir lá. Ah, que coisa boa, irmãos. Amém, Jesus? O que esse homem deve ter escutado falar de Jesus? Ele estava lá sofrendo, alguém deve ter falado: Jesus está na cidade. Quem é esse Jesus? Ele é um judeu que diz ser o Messias, e parece que é, porque por onde ele vai o doente é curado, por onde ele passa um monte de doente é curado. Se alguém pode curar o teu servo, é Jesus. Ah, então manda trazê-lo aqui. Vai lá, vê se ele pode vir aqui em casa. E os anciãos vão. Só que olha o pensamento religioso. Cuidado com o pensamento religioso. Os anciãos chegam lá e falam assim: Jesus, a Bíblia fala que eles insistiram com Jesus falando isso. Foram chatos com Jesus falando isso. O senhor tem que ir na casa lá do nosso centurião, o senhor tem que ir lá, porque o servo que ele ama muito está morrendo. Ah, agora eu estou. Não, mas o senhor tem que ir lá. Ele merece que o senhor vá lá. Ele é digno que o senhor vá lá na casa dele. Por quê? Porque ele fez obras sociais aqui. Construiu até a nossa sinagoga. É um homem que está sempre. Isso é pensamento religioso. A gente não é digno de nada se for comparado com Jesus Cristo. Nós não éramos dignos nem de entrar nos céus. Ele que nos fez dignos de entrar no céu. Tem nos feito constantemente. E nós precisamos nos manter na presença dele para continuar dignos de entrar nos céus com Jesus. Amém, irmãos? Mas o pensamento religioso é esse: toma lá da cá. Eu fiz algo bom e agora Deus tem que voltar para mim fazendo algo bom para mim. É isso que estão dizendo. O centurião, o nosso Senhor ali, ele é muito bom. Ele até construiu nossa sinagoga, mestre. Vai lá na casa dele, porque ele é digno que o senhor vá lá. O senhor precisa ir lá. E a Bíblia fala que eles insistiram. Não, o senhor tem que ir. Não, agora não, o senhor tem que ir. Esse homem é digno, ele merece que o senhor faça isso. Se fosse outro, eu não falava não, mas ele merece. Aí Jesus decide ir. Jesus, na sua humildade, tranquilamente, não mostra Jesus brigando com ninguém, tentando ensinar nada para ninguém. Ele apenas decide ir. E aí vem o ensinamento. Vamos lá. Eles falam então: porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. O cabra é bom. E foi Jesus com eles. Jesus foi. Mas, quando já estava perto da casa,
Enviou-lhe o centurião os amigos. Não são mais os anciãos judeus, agora são os amigos mais próximos dele. Enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu... Ué, mas os anciãos falaram que ele era digno. Entendeu a diferença? Um homem que não era judeu, centurião, provavelmente era romano, certo? A Bíblia não fala a nacionalidade dele, mas era romano. Ele era centurião, e naquela região de Cafarnaum, era romano com certeza. Os anciãos judeus chegam até Jesus Cristo e falam: o senhor tem que ir lá. Não, mas tem que ir. Não, mas tem que ir. Por quê? Porque ele é digno. Ele ajuda a gente, fez até nossa igreja, ele é digno de que o senhor vá lá na casa dele. Tá bom, eu vou. Jesus é demais, né? Jesus já sabia que ia acontecer já. Aí Jesus está andando com eles e vem os amigos dele. Os amigos falam: senhor mestre, para aí. Não, estou indo lá na casa, porque eles falaram que ele é digno de eu entrar na casa dele lá e ajudá-lo. Olha, eu quero dizer para o senhor que ele acabou de mandar dizer aqui para o senhor não descer para a casa dele, porque ele falou que não é digno, não se sentiu digno nem de vir falar com o senhor, quanto mais o senhor é na casa dele. Aí eu fiquei imaginando, hoje de manhã eu falava com o povo de manhã, fiquei imaginando Jesus dando uma olhadinha para os anciãos. Vocês não falaram que ele era digno de eu entrar lá? Entende? Não é que aquele homem não fosse digno, pelo jeito ele era um homem muito respeitado, muito digno. Mas as coisas espirituais são diferentes, irmãos. O que a gente conquista com Jesus Cristo, a gente conquista pela fé, não por merecimento. Eu até dei um exemplo no outro culto. Digamos que você tenha 30 anos de igreja, 30 anos dando dízimo, oferta, vindo da igreja, procurando andar na maior correção possível. E aí, naquele dia, você vem na igreja, está passando mal, de repente você está passando por uma situação, e a sua fé naquele momento está baixa. Você não está conseguindo se conectar com Deus. Mas você já tem anos no Evangelho. E aí você recebe aquela palavra não entra no seu coração, a revelação não vem, e você sai do jeito que você entrou na igreja. Naquele mesmo dia vem uma pessoa pela primeira vez. Não conhece a Bíblia, não conhece o Evangelho, não sabe a mensagem da cruz, mas essa pessoa chega na igreja e ela então ouve e o coração se abre e Deus consegue revelar o coração dela. Quem vai estar mais preparado para receber a bênção? Aquele que entrou pela primeira vez, porque ele recebeu a fé, e quem estava antigo não recebeu a fé. Por isso que a gente não pode se acomodar na fé. Nós temos que continuar lustrando, exercitando a nossa fé, como a gente exercita o corpo. É ou não é, irmãos? E eu procuro fazer sempre exercício quando eu posso. Eu vou te falar, às vezes, eu não estou fazendo nem exercício, não. Esses dias mesmo eu estava alimentando a cachorra. Estamos com um filhotinho lá que parece um monstrinho. Eu chamo ela de monstrinha. Porque ela vai fazer 4 meses, mas já é grandona já. Quando ela levanta, a pata dela já vem aqui em cima já. Falei: você é uma monstrinha, garota. Fico brincando com ela. E enquanto eu alimentava ela, o adestrador me ensinou, eu conversei com o adestrador, ele me ensinou nessa idade, não ficar enchendo ela de comida. Vai dando aos poucos, todo dia, o dia todo aos poucos, e ali vai ensinando. Realmente, funciona, irmão. Você que está com cachorro em casa, funciona. Porque a cachorra já está deitando, sentando, pegando, voltando. Quer dizer, já está aprendendo já, mas ainda está com mania de morder. Estou todo mordido aqui no meu braço, aquelas mordidinhas dela, né? Aí eu estava jogando, aí eu vi assim, tinha uma escada, já tinha dado umas voltas com ela, uns 15 minutos de caminhada com ela. Aí eu fiquei jogando, subindo a escada e descendo, jogando, subindo a escada e descendo. Tudo para mim é motivo de eu aproveitar. Agora, tem pessoas que 500 metros da padaria quer ir de carro. Né? 500 metros para ir, 500 metros para voltar, já caminharia 1 quilômetro. Bota um tênis, já caminhou 1 quilômetro. 500 para ir, 500 para voltar. Não é isso? 1000 metros, 1 quilômetro. 500 metros. Mas a pessoa quer ir de carro ou de moto para comprar pão. Aí fica todo sem respiração, qualquer escadinha. Quer dizer, a gente tem que cuidar do corpo. O
com boa alimentação, com exercício. O espírito é a mesma coisa. Eu tenho que exercitar o espírito usando a fé e tenho que me alimentar de quê? É o alimento de Deus. Aquele homem recebe o alimento de Deus, ele ouve falar de Jesus, e ele exercita a fé dele, enviando os amigos, dizendo, fala para ele que eu não sou digno. Aquilo não caiu mal aos olhos de Jesus. O que caiu mal foram os anciãos judeus, religiosos, que insistiram com Jesus, dizendo que ele era digno de que ele entrasse lá. Aquilo, na verdade, caiu bem no coração de Jesus, porque aquele homem entendeu perfeitamente a nossa posição. Nós não somos dignos de nada, foi Jesus que nos fez dignos, com a morte dele na cruz do Calvário, e nos comprou com o sangue dele. Se não fosse o sangue dele na cruz, a gente continuaria aí na mão de Satanás. Amém, irmãos? E esse homem reconhece, ele fala, ó, os amigos, né? Os amigos falam assim, ó, dele falou para o senhor não ir na casa dele, que ele não se vê digno de que o senhor entre no telhado dele, lá debaixo do telhado dele lá. Aí eu fico imaginando Jesus olhando para os coroas, assim, os anciãos, né? Tudo cabelinho branco, devia ser sábio, né? Devia ser, mas não foi, não foram. Aí Jesus deve ter olhado para ele, tá vendo aí? Isso é fé. Não é uma ação social que vai fazer eu operar milagre na pessoa, não. É a fé dela. Amém, Jesus? Até porque muita gente faz ação social aí com outros interesses. E o que não é pela fé é pecado, diz a Bíblia. Então, se eu faço uma ação social pela fé, eu ainda vou alcançar a misericórdia de Deus ali. Mas é pela fé. Agora, se eu faço só para aparecer, ou só para tentar alcançar de Deus um favor, eu estou errado. Porque o favor de Deus vai vir pela fé. Está dando para entender, sim ou não? Amém? E aí ele fala assim, não te incomodes porque, finalzinho do versículo 7, não te incomodes, 6 na verdade, não te incomode porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado, ele entendeu que bastava uma palavra, irmãos. Você recebeu semana passada Hebreus 12, 14. Hoje você vai receber Mateus 6. O versículo, não está aqui, qual o versículo? 6, 14, né? Então, você vai receber essa. Pega esse versículo de hoje, contextualiza esse versículo de hoje, faz tudo sobre esse versículo de hoje a semana toda, para que ele fique ali como um depósito no seu coração quando você precisar. Uma hora você vai precisar em nome de Jesus. Amém? Agora, esse homem, ele mostra a fé dele. Ele fala assim, ó, ele mandou dizer que ele nem se achou digno dele pessoalmente vir. Quanto mais o senhor entrar na casa dele. Mas ele está com uma fé no coração, se o senhor mandar uma só palavra, e ele tem certeza que o servo dele vai ser curado. Jesus mandou a palavra, Jesus curou aquele homem, sem ir até a casa do centurião, e depois virou para aqueles anciãos e os outros que andavam com ele, e disse, nem no meio de vocês, Israel, eu achei uma fé igual desse homem aí. Então foi a fé dele. E essa fé veio porque ele reconhece não ser digno de que Jesus estivesse perto dele. Ele era pecador. Jesus não tinha morrido e ressuscitado. Agora já fez. Ele tirou nossos pecados. Nós hoje podemos nos ver como dignos de chegar na presença dele, como dignos de entrar no reino dos céus, mas porque ele pagou o alto preço e deu o sangue dele na cruz. Hoje você não deveria dizer uma coisa dessa. Não sou digno. Não, você é digno. Mas, mesmo assim, você vence pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, Jesus? Bom, e o que eu tenho que fazer então, pastor, para que eu possa conquistar essas bênçãos de Deus pela fé e ter essa palavra realmente grudada no meu coração? Ezequiel capítulo 2, Deus vai dar uma missão para Ezequiel. E aí é um ensinamento para a gente que fica. Ezequiel capítulo 2. Eu ia pegar minha cola aqui, mas não está abrindo, mas eu vou lá, direto. Vamos lá, não precisa de cola não. Ezequiel é antes de Daniel e depois de Lamentações.
Bom, diz assim no versículo 1: E disse-me, filho do homem, é Deus falando com Ezequiel e, consequentemente, falando com a gente também, né? Põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelam contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouça, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo. E tu habites em escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te... Aqui começa, Deus falando com ele o que é para mim e para você. O que eu te der, você tem que comer. Amém, irmãos? Então, quem gosta de buchada de bode aí? Quem já comeu buchada de bode? Quem tem nojo, não gostaria de comer? Pastor, nem pintar de ouro eu quero comer buchada de bode. Quem não gostaria de comer buchada de bode? Eu nunca comi também não. E sinceramente, só pelo nome eu já não gostaria de comer. Mas eu acho que o Adenilson gostou, porque está sorrindo. E gostou e como, né? Amém. Eu não sei, nunca comi. Quem já comeu jiló? Aí é coisa boa, né? Mas eu odiava jiló. Eu achava que eu tinha um nojo de jiló. Aí um dia me falaram assim, esse jiló está muito bom. Eu era garoto, aí eu falei assim, eu odeio esse negócio. Odeio esse negócio. Eu falei assim, você já comeu? Eu falei, não, eu odeio esse negócio. Eu falei, por que você odeia se você nunca comeu? Aí eu fiquei olhando para a cara da pessoa que me falou isso, né? E eu falei assim, pô, você tem razão, eu nunca comi esse treco. Eu vou me aventurar, me dá um aí. E eu comi. Eu falei, rapaz, o negócio é bom mesmo. E eu gostei. E agora eu como direto o jiló. Amém? Mas tem gente que não gosta. Tem gente... Jiló é aquele negócio, ou você gosta, ama, ou você odeia. É uma coisa ou outra, né? Por causa daquele gostinho amargo que às vezes fica no final. Tem que saber fazer o jiló. Eu não vou nem te indicar como é que faz, que eu não sei. Mas a minha sogra faz um jiló que eu vou te contar. É demais. Você gosta de jiló? Se alguém quiser fazer um jiló gostoso, traz para ele comer, que eu vou obrigar ele a comer. Amém, irmãos? Também nunca comeu também. Por que eu estou falando isso? Porque tem comida que a gente gosta e tem comida que a gente não gosta. Eu tentando lembrar assim, eu não lembro de uma comida que eu não gosto, sinceramente. Eu como de tudo. Não é que eu seja uma traça, não. Está amarrado. Traça é outra pessoa aí. Está brincando. Estou brincando. Está amarrado também. Não é traça, não. Ele come bem, normal. O que eu quero dizer assim, assim, lembro de cabeça, eu não tenho lembrança de alguma coisa que eu não coma. Pé de galinha eu como. Mas há um tempão que eu não como. Mas o quê? Tinha que ser obrigado a comer, irmã. Minha mãe descia o morro, ia para o açougue no finalzinho, e o pessoal já guardava pescoço, pé, já guardava já, aquelas coisas assim, já guardava tudo. E ela pegava e fazia sopa, e não vai comer não, porque era só ovo naquela época. De vez em quando a gente comia, não tinha, mas não gosto muito não, realmente eu não gosto muito não. Mas assim, tem comida que você gosta, ama, e tem comida que você come porque tem que comer, não tem jeito, você vai passar fome. Aí você come aquela comida ali, mesmo sem gostar. Deus está falando que você tem que abrir a tua boca. E ele falou, vai comer o que eu vou te dar. Ele não está perguntando para Ezequiel, entendeu? Ele não está perguntando, Ezequiel, qual é a palavra? Você veio até mim buscando o quê? O que você quer?
Ele não perguntou o que ele queria. Ele falou, você vai comer o que eu vou te dar. Abra a tua boca e come o que eu vou te dar. E ele não sabia o que Deus ia dar. E aí? Amém, Jesus? Às vezes a gente ouve palavras que a gente não queria ouvir. Deus fala coisas que a gente não queria ouvir. Deus nos manda fazer algo que a gente não queria fazer. Mas Ele está dizendo, abra a tua boca que eu vou colocar a palavra e você vai comer o que eu vou te dar. Não importa se é buchada de bode, se é dobradinha, ou se é sei lá o quê, um contrafilé. Não importa. Você vai comer o que eu vou te dar. E a palavra que Deus dá para o Ezequiel parece pesada. Você vai ver depois que não é. Deus é bom, Ele não é mau. É que de vez em quando Ele dá umas palavras para a gente que parece ser tão pesado que a gente quer rejeitar. E tem gente que rejeita quando Deus fala. Porque Deus não falou o que aquela pessoa gostaria de ouvir. Deus falou o que ela não queria ouvir. E aí a pessoa rejeita, porque ela acha que não é bom. Tudo que vem de Deus é bom, mano. Ué, só porque a palavra foi pesada? Só porque a palavra não veio de encontro? Só porque a palavra tocou na ferida? Só porque a palavra falou a verdade, revelou o pecador que é? Não, a gente precisa amar aquilo que Deus nos dá e nos alimentar do alimento que Ele nos deu. Aqui ele é muito claro, muito claro. Ele fala assim, o Ezequiel, você vai falar com a casa rebelde, não seja rebelde como ele. Abra a tua boca e come o que eu te dou. Não seja rebelde como esse. Você vai lá falar com a casa de Israel que está como casa rebelde. Você não pode ser rebelde. O que eu vou te dar, você tem que comer. E ele fecha com Ezequiel. Amém, Jesus? E olha o que ele fala mais à frente, no 9. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim. E eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. E nele se achavam escritas 3 coisas: lamentações, e suspiros, e ais. Aí eu fiquei pensando, falei, essas 3 coisas, o que realmente essas 3 coisas significam? Porque o Ezequiel tinha que se alimentar dessas 3 coisas. E o que realmente significa? Eu fui buscar traduções para entender melhor o que significa. Lamentações, suspiros e ais. Eu achei a Nova Bíblia Viva de Portugal, que o irmão vai colocar na tela aqui agora. A Nova Bíblia Viva de Portugal. Ó, e vi que ele estava cheio, o livro. O rolo de livro que Deus mandou o Ezequiel comer para falar com a casa rebelde. Nele estava cheio de quê? Ameaças, desgraças e condenações. Pesado, sim ou não? Então, o que ele tinha que falar com a casa de Israel, com a casa rebelde de Israel, era sobre as ameaças, as desgraças e as condenações que eles enfrentariam, porque eles estavam como casa rebelde, como pessoas que viviam como se não tivessem Deus. Pessoas que estavam vivendo como se Deus não existisse, que se envolveram com outros deuses, estavam em práticas erradas, estavam em rebeldia. É bom lembrar que a rebeldia é igual pecado de feitiçaria para Deus, e eles estavam em rebeldia, e Deus chama Ezequiel e fala, não seja rebelde como a casa rebelde. Eu vou te dar uma palavra, e você vai comer do que eu vou te dar. Não importa o que vai ser, eu vou te dar e você vai comer. E aí vieram palavras de ameaças, vieram palavras de desgraças e vieram palavras de condenações. Aquele rolo de livro estava cheio de palavras de ameaças, cheio de palavras de desgraças e cheio de palavras de condenações que aquele povo enfrentaria por causa da rebeldia deles. E o Ezequiel agora estava com uma missão complicada. Imagina um pai e uma mãe tendo que falar isso para o seu filho. Imagina. Outro dia a gente comentava aqui que é muito mais fácil você pegar uma palavra pesada e dar para o filho da vizinha. Então está lá o filho da vizinha fazendo arte, e você chama ele, você sabe que eu sou da igreja. Se você continuar praticando isso, você vai morrer.
Se você continuar praticando isso, você vai perder tudo. Se você continuar fazendo isso, você vai morar na rua. Se você continuar fazendo isso, você vai ficar mendigo. Vai ficar todo doente, perturbado. É isso que você quer? Filho da vizinha. O nosso filho faz a mesma coisa ou coisa pior, e a gente chama filhinho. Vamos na igreja com a mamãe, porque é complicado. Isso aí não é bom, filhinho. Ué, mas quer dizer que o filho da vizinha vai para o inferno, o filho da vizinha vai sofrer, o filho da vizinha vai ser vítima de demônios, mas o nosso filho é diferente? Você entende que a tarefa era difícil? Porque quando ele vai comer do livro que Deus deu, ele olha o livro escrito por dentro e por fora, e ele vai ler o livro, vai ver o que ele está comendo, e ele vai ver que aquelas palavras só falam de ameaças para o povo de Deus, de desgraças para o povo de Deus e de condenações para o povo de Deus. Só que Deus falou antes, Deus falou, você vai comer o que eu te dou. Você não vai questionar, você vai comer o que eu te dou. Não importa se é picanha do presidente lá, com carne, com batata frita, sei lá o quê, ou se é buchada de bode. Não importa o que eu vou te dar, você vai ter que comer. E ele foi e se alimentou daquela comida, que é a própria palavra, o rolo do livro. Agora o Ezequiel sabia que ele teria que ir lá falar com Israel, e as palavras não seriam palavras brandas, não seriam palavras amorosas, seriam palavras de ameaças, seriam palavras de desgraças que viriam sobre ele e de condenações que eles sofreriam porque eram rebeldes, porque não queriam saber de Deus. Como é que você vai falar disso para uma pessoa lá fora? É difícil. A pessoa está lá fora, você vai falar com ela, você vai falar para ela, você está assim porque você não buscou a Deus. A pessoa acho que até te dá um tapa. Ela fica aborrecida com você quando você vem e fala duramente com ela. Mas por que você não busca a Deus para Deus mudar a sua vida? Ele mudou a minha. Aí a pessoa, o pastor falava comigo, ontem, estava gravando, o pastor falou comigo que ele estava fazendo um evangelismo na rua, e veio uma pessoa pedir dinheiro a ele, lá na Central do Brasil. Ele estava passando pela Central do Brasil, aí um homem chegou até ele e apresentou para ele, lembrei tudo agora, e o homem apresentou para ele uma receita. Eu preciso comprar esses remédios para levar para os meus filhos. Ele olhou a receita do ano passado, vencida. Aí ele falou, amigo, o que eu posso te dar é uma oração. Rapaz, ele falou, pastor, o homem quase me bateu no meio da rua. Eu não quero oração, eu quero é dinheiro. Eu preciso comprar remédio, eu quero é dinheiro. Eu falei, que remédio, rapaz? Ele pegou um pastor meio bravo também. Quebrou a cara por causa disso, né? Um pastor meio bravo. O pastor falou que, pastor, eu era meio bravo naquela época. Era pastor, mas era meio bravo. E eu falei assim, que dinheiro? Você está pensando que eu sou otário, rapaz? Está tudo vencido aí? Isso é dinheiro para você comprar droga que você quer? Você vai me enganar um homem de Deus, rapaz? Quer uma oração, eu vou te dar. A oração eu não quero, então pode ir embora. Aí o pastor cresceu para cima dele assim também. Aí ele foi embora. Mas ele quase bateu no pastor. Se fosse um pastor bobinho igual eu assim, eu acho que ele ia me bater. Não, está amarrado. Bobinho coisa nenhuma. Amém, Jesus? Também de vez em quando a gente tem que falar um pouco mais sério. Você entendeu então que é difícil? Você tem que falar a verdade. Você tem que falar o que Deus colocou na sua boca. Deus falou, Ezequiel, eu vou te dar uma coisa, você vai comer o que eu vou te dar. Não quero que você questione, eu quero que você coma. E você vai lá e fala com a casa rebelde, o que você tem que falar. Eu vou colocar na sua boca as palavras. E ele pega o livro para comer, quando ele pega o livro para comer e ele olha, são palavras de ameaças, palavras de desgraças e palavras de condenação. Não é fácil. Não é fácil. Você mostrar para aquela pessoa que ela está passando por aquilo por culpa dela. Ela pode estar botando a culpa em todo mundo, mas a culpa é dela. Porque se buscasse a Deus, ainda que todo mundo abandonasse, Deus não ia abandonar aquela pessoa. A Bíblia fala ainda que a sua mãe te abandone, eu não te abandonarei. Aí como é que você vai falar para a pessoa que ela está passando por aqui porque ela não quer buscar Deus de verdade? Porque se quisesse, a vida dela ia mudar. O outro passou conversando comigo. Ontem teve gravações, então tinha alguns pastores lá. Ele falou que quando ele se converteu, ele entrou na igreja.
E o pastor marcou uma reunião às 5 horas da manhã. E ele ficou curioso. Ele falou, não vai dar ninguém 5 horas da manhã, esse pastor está doido. Ele falou, o pastor era recém-convertido, não entendia nada. 5 horas da manhã, reunião. Eu falei, o pastor está doido. Eu falei, eu vou. Eu quero ver o que esse pastor vai fazer. E ele falou, pastor, eu fiquei surpreso. Cheguei lá na igreja, a reunião estava lotada. 5 horas da manhã, todo mundo dentro da igreja. Era uma Santa Ceia especial. Aí quando o pastor começa a pregar, entra um bêbado. A roupa toda suja, fedorento. E o homem começa a falar junto com o pastor e atrapalhar a reunião. Aí, logicamente, os obreiros foram até ele. Irmão, fica quieto, o pastor está pregando, está atrapalhando. E ele falou que ele estava lá ouvindo, vendo e ouvindo tudo. Esse pastor que estava na época recém-convertido. Aí ele falou assim, que ouviu o pastor falar assim, lá do púlpito, o pastor falou assim, deixa ele falar. Eu estou tão bem com Deus que nem o diabo vai me atrapalhar, deixa ele falar. Não implica com ele, deixa ele aí quieto. E aí o pastor foi falando, ele começou a falar, mas ele foi diminuindo, foi começando a ouvir. Aí foi ouvindo o que o pastor pregava. Aí ele falou que estava lá perto e ficava olhando para o homem. E o homem foi calando-se, foi ouvindo. Aí chegou a hora da ceia. Quando passou a ceia, o homem pegou o pão e o suco. Ele falou assim, ué, bêbado pode tomar Santa Ceia? O pastor explicou e cada um tome a ceia se achar que tem que tomar. E ele pegou. E comeu o pão, tomou o cálice, ele ficou olhando, ficou julgando, ele era recém-convertido, julgando aquilo ali, os obreiros também, o pastor mandou deixar, cada um que sabe da sua vida, e ele tomou a ceia. Só que o pastor falou que na reunião seguinte o cara voltou, e já não estava mais bêbado, voltou de novo, e já estava com roupa nova, e voltou de novo, a fisionomia já estava diferente. E voltou, e toda vez que o pastor ia, o homem estava lá, cada dia que ele vinha estava melhor. Daqui a pouco tomado banho, cabelinho arrumado, roupinha nova, e vem, batizou nas águas, continuou indo, e o homem foi crescendo, Deus foi abrindo a porta, foi abençoando, e quando ele saiu de lá, o homem já era obreiro daquela igreja. Você vê como é que são as coisas? Amém, Jesus? Tem que falar aquilo que Deus coloca na boca para falar. Deus está falando, Ezequiel, eu vou te dar um rolo de livro. Você vai comer. E depois você vai lá falar com a casa rebelde. O que eu te der, você vai comer. E aí quando ele pega o rolo para ler, ele vê. Era só palavra de ameaça, palavra de desgraça que aconteceria com eles, e palavra de condenação que aconteceria com eles. Às vezes a palavra vai vir dura. Inclusive para os nossos filhos, para os nossos parentes, que eu vou chegar aí agora. Tudo começa perto da gente, para depois ir para longe. Entende? Eu não posso querer alcançar uma pessoa lá do outro lado, passando por um monte que tem que ser alcançado aqui. O meu próximo é quem está aqui do meu lado. E os meus parentes são aqueles que são mais próximos. E a minha pregação tem que começar por eles. Amém? Olha o capítulo 3. Que diz assim, ó. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá-me de comer ao teu ventre. Dá-te comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi. E olha só, irmão, o que aconteceu. Era, na minha boca, doce. Aquelas palavras de ameaça, de desgraça, aquelas palavras de ameaça, desgraça, qual é a terceira? Condenações. Aquelas palavras que olhando parecia coisas ruins, na verdade eram doces como mel. Precisa, não tem jeito, tem hora que tem que ser firme. Tem que ser firme. Se Deus não for duro com a pessoa não vai mudar nunca. É verdade. Se Deus não vier firme contra aquela pessoa para mudar a vida dela, ela não vai mudar nunca.
Tem pessoas que se você ficar dando banho, roupa e comida, não muda nunca. Não muda. Pelo contrário, fica mal acostumado. Deus é demais, irmãos. A palavra era de desgraça, era de ameaça, era de condenações. E aí quando eu fico imaginando a surpresa do Ezequiel, porque quando ele vai comer, fica doce como mel. Quer dizer, ameaça, desgraça e condenações, mas ficou doce. Ficou fácil de falar sobre isso com a casa rebelde. E ele tinha que falar com a casa rebelde. Aqui tem uma revelação que eu quero falar antes da gente orar. Aqui, ó, versículo 4 e 5. E disse-me, filho do homem, vai e entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Então começa dentro da nossa casa. Pessoas que nós conhecemos, pessoas que falam a nossa língua, que cresceu junto com a gente. Nossa palavra pregada duramente, com ameaças, com condenações. A gente não quer parecer julgador, parecer juiz, não quer apontar o dedo, mas quando Deus nos dá a direção, aquilo tem que ser doce como mel. Eu vou falar duro, mas não com ira, duro, mas não com raiva. Aquilo tem que ser doce como mel, mas eu tenho que falar. Eu não tenho que falar o que a pessoa quer ouvir, eu tenho que falar o que Deus mandou dizer. Você não vai a um povo de língua estranha, você vai falar para o meu povo. Você vai falar para pessoas que você conhece, pessoas que entendem a sua língua. E você, então, posso falar mais brando, Senhor? Não, você vai falar sobre ameaças, condenações, você vai falar sobre, esqueci o do meio, desgraças. Isso tudo vai acontecer com eles, ô Ezequiel. Vai acontecer tudo isso com eles, se eles não pararem de ser rebeldes. Você tem que falar com eles. É uma coisa doce, não é uma coisa ruim. Eu não estou com raiva deles, eu quero a mudança deles. Eu não estou com raiva deles, eu quero a conversão deles. Eu não estou com raiva deles, eu quero a libertação deles. Mas se você não falar a verdade, e não falar duramente, e não falar as palavras que eu coloquei na sua boca, eu não vou conseguir mudar a vida deles. Então, mesmo quando Deus foi mais duro com você, Ele estava te amando. Mesmo quando você recebeu a palavra mais dura, talvez de um pregador, você estava sendo amado. Porque às vezes tem que ser desse jeito. Se não for desse jeito, a coisa não anda. E Deus mandou ele falar daquele jeito. É assim. E quando ele come, deve ter ficado muito surpreso. Porque ele achou que estava comendo os livros que só falavam de ameaça, de condenações e de desgraças. Quer dizer, ele devia ter pensado, poxa, eu vou comer esse livro aqui, caramba, só mensagem pesada, eu vou ficar até doente. Aí ele começa a comer doce como mel. Alguém já comeu mel direto no favo? Direto assim no favo, onde está a abelha? Quem já comeu? Já comeu, Denilson? Denilson também já comeu de tudo, Denilson. É buchada de bode, é favo no mel, é mel no favo. Rapaz, dobradinha nem precisa falar, né? Nem precisa. Se comeu buchada de bode, dobradinha, já comeu até. Esse aí já comeu até cobre e jacaré. Caruru azedo. Minha mãe fazia caruru azedo como ninguém. Depois que ela subiu para os céus, nunca mais não comi caruru azedo. São comidinhas que fazem falta às vezes, né? Mas tem que saber fazer, não é para qualquer pessoa também não. Bom, vamos voltar aqui para a mensagem. Irmãos, entenderam a mensagem? Quando Jesus está indo para a casa do centurião, em Lucas 7, o centurião manda aos seus amigos dizer, não vai lá, não sou digno. Mas manda uma palavra. Por que ele estava com aquela fé? Porque ele já tinha escutado falar de Jesus. E Jesus, o que falaram de Jesus era o que ele tinha que ouvir. E aquilo gerou fé nele. E bastou uma palavra de Jesus saindo da boca de Deus para curar o servo dele. Agora, você vê o Ezequiel tendo uma orientação de Deus. Eu vou te dar alguma coisa para você comer. É alimento para o espírito. Para você poder alimentar outras pessoas. Você vai comer o que eu te der. Tá bom.
O que o Senhor vai me dar então? Ah, palavra de amor, palavra de prosperidade, você vai ganhar muito dinheiro. Palavra de cura, você vai sair daqui curado. Palavra de perdão, pode ir que sua esposa já te perdoou. Só palavra boa que você queria ouvir. Você só quer ouvir coisa boa? Muita gente vai te ajudar a partir de agora. Só coisa boa? Não, não, não. Você vai falar sobre desgraça, você vai falar sobre condenações, você vai falar sobre ameaças com esse povo. Jesus, sério? Sério, pode comer. Ué, mas é doce, então pode ir lá. A minha palavra mais pesada é mais doce que o mel. É para a bênção. Deus te ama, Deus não te odeia. Nunca te odiou. Cada palavra, mais dura que seja, é para mudar a sua história, para transformar a sua vida, não para afundar você mais na lama. A própria pessoa se afunda, porque Deus não tem afundado ninguém na lama. Pelo contrário, Deus tem tirado as pessoas da lama. Amém, Jesus? E aqui eu vou parar, porque eu tinha outro texto aqui, mas eu vou deixar para a semana que vem, como eu fiz de manhã. Quarta-feira que vem é a nossa Santa Ceia da Família, e eu quero pegar esse gancho aqui para a gente continuar essa mensagem. Tá bom? Fique de pé, deixa eu fazer uma oração por você, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós entramos agora diante da Tua presença. Eu venho perante a Ti colocar essas pessoas diante do Senhor e venho